Você precisa disso mais do que ninguém, mas ainda não está ciente disso, o chamado invisível. Há algo acontecendo dentro de você neste exato momento. Algo que você não consegue explicar com palavras, mas sente no fundo da alma. É como um sussurro constante, um vento suave que sopra por dentro dizendo: existe mais. Você nasceu para algo maior. E mesmo quando tenta ignorar, essa voz volta. Às vezes, em meio ao silêncio da madrugada, outras vezes no meio do caos. Você pode até tentar se distrair, fingir que não é nada, mas há uma inquietação que não te deixa em paz. Isso é o chamado. Mas aqui está o mistério. O chamado de Deus raramente vem de forma clara. Ele não grita. Ele sussurra, ele fala nas entrelinhas da dor, no vazio das perdas, nos momentos em que tudo parece estar desmoronando. É assim que ele desperta os escolhidos, através das ruínas, não dos palcos. Poucos entendem isso, e é por isso que tantos desistem antes da hora. Acham que foram esquecidos, quando na verdade estão sendo moldados, porque o chamado sempre vem acompanhado de um silêncio. O céu parece distante, as orações parecem não ser ouvidas e o coração sente o peso da espera. Mas é nesse aparente silêncio que Deus está mais ativo. Ele está construindo dentro de você a estrutura espiritual que vai sustentar o propósito que virá depois. Porque o que Deus vai fazer através de você é grande demais para ser edificado sobre emoções frágeis. Você precisa ouvir isso. O que você sente não é confusão, é transição. O desconforto que te acompanha é o sinal de que algo novo está nascendo dentro de você. E como em todo nascimento, a dor, a contração, a resistência, mas também a promessa. Você não está ficando louco, você está sendo chamado. E esse chamado não é para qualquer um, é para os escolhidos. Aqueles que, mesmo feridos, continuam acreditando. Aqueles que, mesmo cansados, não conseguem desistir. Porque existe algo dentro deles que simplesmente não aceita parar. E talvez, sem perceber, você tenha passado a vida inteira tentando se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. É por isso que nada parece satisfazer completamente. Porque o coração de um escolhido nunca encontra descanso em lugares comuns. Ele foi criado para carregar a presença. Há uma unção sobre você que o mundo espiritual reconhece, mesmo que você ainda não tenha entendido. É por isso que tantas coisas tentaram te destruir. O inferno não luta contra quem está perdido, ele luta contra quem pode despertar. Você precisa entender isso. Há um motivo espiritual por trás de cada ferida. O inimigo tentou te ferir justamente naquilo que Deus queria usar. Se você foi traído, é porque Deus te chamou para curar corações. Se foi rejeitado, é porque foi escolhido para acolher os que ninguém quer. Se perdeu tudo, é porque Deus quer te mostrar que Ele é o tudo que você precisa. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada desilusão, cada noite em que você pensou em desistir, tudo estava sendo usado para te preparar. E hoje, Deus está te dizendo: eu não esqueci o que te prometi. Eu apenas estava te preparando para suportar o peso daquilo que eu vou te entregar. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. É o Espírito de Deus te chamando de volta à consciência do teu propósito. Algo dentro de você está prestes a despertar. E quando isso acontecer, nada mais será o mesmo. A luta interna do escolhido. O maior campo de batalha de um escolhido não está lá fora. Está dentro dele. É uma guerra silenciosa entre o que Deus disse e o que as circunstâncias mostram. Entre a promessa e a realidade. Entre o eu creio e o eu não aguento mais. Você já esteve nesse lugar, um espaço onde a fé parece pequena, onde o medo parece mais alto do que a voz de Deus. E mesmo assim, há algo dentro de você que não morre. Uma pequena chama que insiste em continuar queimando.
mesmo quando tudo em volta parece frio e sem vida. Essa é a marca dos escolhidos. Eles podem cair, mas nunca permanecem no chão. Podem duvidar, mas nunca perdem completamente a fé. Porque a mão de Deus está sobre eles, mesmo quando parece distante. Poucos entendem a intensidade do peso que um escolhido carrega. É uma mistura de sensibilidade espiritual e dor emocional. Eles sentem demais, amam demais, se doam demais e por isso se ferem com facilidade. Mas o que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de compaixão. O inimigo tenta transformar essa sensibilidade em ferida permanente, mas Deus a transforma em unção. É por isso que alguns dos maiores escolhidos passam por os maiores vales, porque só quem experimentou a dor profunda consegue ministrar cura verdadeira. Você precisa ouvir isso. Deus nunca desperdiça uma lágrima de um escolhido. Tudo o que te machucou será usado como instrumento de cura para outros. E o que um dia foi motivo de vergonha, amanhã será motivo de glória. Mas antes disso há o processo. E o processo é doloroso, porque envolve desconstrução. Deus precisa quebrar tudo o que foi construído sobre bases erradas. Orgulho, aparência, vaidade, medo. Ele precisa te mostrar que o valor de um escolhido não está no que ele faz, mas no que ele carrega. E é por isso que ele permite certas perdas. Ele não quer te punir, quer te libertar. Porque às vezes a maior prisão é aquilo que chamamos de segurança. E Deus ama demais os escolhidos para deixá-los presos em lugares confortáveis. Há momentos em que Deus vai tirar pessoas, fechar portas e silenciar oportunidades. Não porque você falhou, mas porque você cresceu. O que te alimentava antes já não serve mais. O maná do deserto cessa quando a terra prometida está próxima. Você pode estar passando por isso agora, sentindo que nada mais faz sentido, que tudo está mudando rápido demais. Mas ouça com atenção. Deus não está te punindo, Ele está te promovendo. A confusão é apenas o sinal de que o velho está sendo arrancado para que o novo possa nascer. A luta interna que você sente é o último estágio antes da revelação. Porque quando Deus decide manifestar o propósito de alguém, primeiro Ele o esvazia de tudo o que não pertence à nova estação. Então, se tudo parece ruir, respire. Você não está perdendo, está sendo reconstruído. O vaso precisa ser quebrado antes de ser usado, e o oleiro só quebra o que ele pretende refazer com perfeição. Você foi escolhido, e isso significa que há uma marca espiritual sobre você que o mundo não entende. Você carrega o peso da eternidade em um corpo frágil, e é por isso que às vezes tudo parece demais. Mas Deus te vê, Ele te entende, e Ele não vai te deixar sozinho nesse processo, porque no fim tudo fará sentido. As feridas que hoje doem serão cicatrizes que contarão histórias. As orações que hoje parecem não ser respondidas serão testemunhos amanhã. E a dor que hoje te faz chorar é o mesmo fogo que está purificando a tua fé. Você é o escolhido. E o mundo espiritual sabe disso. É por isso que as batalhas são tão intensas, mas também é por isso que a vitória já está escrita. O despertar do escolhido. Há um momento na jornada de todo escolhido em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. O coração clama, as orações ecoam no vazio e o céu parece fechado. Mas o que você não percebe é que esse silêncio não é ausência, é gestação. O Espírito Santo está gerando dentro de você uma nova identidade, e o nascimento de algo tão grande não acontece sem dor. A dor é o som do despertar. É o sinal de que algo em você está se expandindo além dos limites antigos. Você sente que não cabe mais nas mesmas conversas, nos mesmos ambientes, nas mesmas rotinas. Pessoas que antes faziam parte de tudo, agora parecem distantes. E isso te confunde, porque você não entende o porquê. Mas Deus entende. Ele está te separando. O escolhido não é chamado para seguir a multidão, é chamado para ser sinal,
no meio dela. É por isso que você sempre sentiu que era diferente. Desde cedo havia algo em você que te fazia pensar, sentir e ver o mundo de outro jeito. Essa sensibilidade espiritual não é um defeito, é um dom. E quando Deus decide ativar esse dom, Ele começa a te inquietar. Ele te tira do comum. Ele desperta perguntas profundas que o mundo não consegue responder. Você começa a sentir que há algo além da religião, além das aparências, além das palavras. E é nesse ponto que o despertar começa. Você começa a perceber sinais, pequenos, mas constantes. Sonhos, coincidências, encontros por acaso, mensagens que parecem falar diretamente com você. E você sabe, algo está acontecendo. É como se Deus estivesse desenhando um mapa invisível e cada detalhe fosse uma coordenada. O despertar é bonito, mas também assustador, porque quando a luz entra, ela expõe o que estava escondido. Deus começa a mostrar o que precisa ser curado, restaurado, arrancado. E às vezes o maior milagre não é receber algo, é deixar algo ir. Você precisa ouvir isso. O despertar não é o fim da luta, é o início da consciência. Agora você enxerga, agora você sente, agora você sabe. E isso muda tudo, porque o que era suportável antes, agora dói. O que parecia normal, agora incomoda. O que te prendia, agora já não tem mais poder. Esse é o ponto onde Deus te chama para caminhar pela fé e não mais pelos olhos. Ele começa a te ensinar a confiar mesmo sem entender. E é aí que muitos param. Porque confiar no invisível exige uma coragem que poucos têm. Mas você foi escolhido exatamente porque, lá dentro, há algo que não aceita desistir. Essa voz silenciosa que te mantém firme, mesmo quando tudo parece ruir, é o Espírito de Deus dentro de você. Ele não te deixará voltar a ser quem era. Porque o que Ele começou, Ele vai completar. Você está despertando e o inferno sabe disso. Por isso os ataques aumentaram. Por isso as distrações se multiplicaram. Porque o inimigo teme o que você vai se tornar quando estiver plenamente desperto. Mas não tenha medo. O que Deus está ativando em você é mais forte do que qualquer escuridão. Em breve, você vai olhar para trás e perceber que tudo o que parecia destruição era, na verdade, preparação. O fogo não veio para te queimar, veio para te refinar. O alinhamento divino. Quando o escolhido desperta, algo poderoso começa a acontecer. O alinhamento. Deus começa a reposicionar tudo, pessoas, oportunidades, caminhos, desejos. O que antes fazia sentido, agora já não se encaixa. O que antes parecia importante, agora perde o valor. É como se o Espírito Santo pegasse as peças da sua vida e começasse a reorganizá-las segundo um propósito superior. E o mais difícil é que muitas vezes esse processo vem acompanhado de perdas dolorosas. Deus tira aquilo que você achava essencial, apenas para te mostrar que o essencial é Ele. Ele fecha portas que você queria atravessar, porque sabe que do outro lado há armadilhas invisíveis. Ele separa pessoas que você queria manter, porque elas não têm estrutura para o que vem. E é aqui que o coração do escolhido é provado, porque Deus vai testar se a sua fidelidade é pelos resultados ou pela presença. Muitos amam o que Deus faz, mas poucos amam o que Deus é. E o verdadeiro escolhido aprende a permanecer, mesmo quando não entende. Você precisa ouvir isso. Quando tudo parece dar errado, pode ser o céu te reposicionando. Às vezes, o atraso é proteção. Às vezes, o não de Deus é o maior sim que você vai ouvir. Durante o alinhamento, o Espírito Santo também muda a sua forma de enxergar. Ele abre os seus olhos para as coisas que estavam ocultas. Você começa a discernir intenções, perceber falsidades, entender o que antes confundia. Esse é o dom do discernimento sendo ativado. Mas cuidado, ver não é julgar. O discernimento é para proteger, não para condenar.
Deus te mostra para que você saiba como se mover, para que você pare de insistir onde Ele já saiu e caminhe para onde Ele está operando agora. O alinhamento é uma das fases mais solitárias da vida de um escolhido, porque é o tempo em que Deus te tira do barulho para te ensinar a ouvir o sussurro. É o tempo do deserto, onde Ele te alimenta com o invisível. E o deserto não é punição, é treinamento. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir Deus. Foi no deserto que Davi aprendeu a depender dele. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo antes de iniciar o ministério. E será no deserto que você aprenderá a andar pelo Espírito e não pela carne. O alinhamento de Deus parece confuso, mas é perfeito. Ele está te ensinando a trocar o impulso pela direção, a substituir o desespero pela fé, a entender que nem toda porta aberta vem de Deus e nem toda perda é uma derrota. Você vai perceber aos poucos que tudo começa a fazer sentido, que o que Deus tirou estava te atrasando, que o que Ele atrasou estava te protegendo e que o que Ele está prestes a liberar é infinitamente melhor do que o que você esperava. A manifestação do propósito. E então chega o tempo da revelação. O tempo em que tudo o que estava sendo preparado em segredo começa a se manifestar diante dos olhos. O escolhido, que antes era esquecido, agora é levantado, mas não para ser exaltado, para ser usado. Deus nunca desperdiça o sofrimento de um escolhido. Cada cicatriz vira uma chave espiritual. Cada lágrima, uma arma invisível. Cada queda, um testemunho que liberta outros. Você não passou o que passou apenas para sobreviver. Você passou para servir. A manifestação do propósito não é um palco, é uma entrega. Deus não te levanta para te mostrar. Ele te levanta para se mostrar através de você. E é por isso que o processo foi tão intenso, porque o vaso que carrega glória precisa ser resistente. Agora você entende. Entende por que certas portas fecharam, por que certas pessoas saíram, por que certas dores vieram. Tudo fazia parte de um plano maior, desenhado pelo próprio Deus para te conduzir a este momento. Você não é mais o mesmo. O que antes te feriu, agora te fortalece. O que antes te limitava, agora te liberta. E o que antes parecia fim, agora se revela como o verdadeiro começo. Deus está te chamando para se levantar, não como alguém que busca reconhecimento, mas como alguém que carrega luz. O mundo está em trevas, e os escolhidos são as tochas que Deus acende. Você precisa ouvir isso. Há pessoas esperando pela sua obediência. Há vidas que só serão alcançadas quando você decidir dizer sim ao seu propósito. Porque o chamado não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. A manifestação do propósito não acontece quando tudo está perfeito. Ela acontece quando você entende que, mesmo imperfeito, Deus pode te usar. E Ele vai te usar, de formas que você ainda nem imagina. O tempo do esconderijo terminou. O tempo do silêncio acabou. Deus está dizendo, agora é a hora. Levanta-te, porque o que eu te prometi vai começar a acontecer. Você é o escolhido. E o que Deus está prestes a fazer através da sua vida vai calar a boca de muitos que duvidaram. Então, creia. Mesmo que ainda pareça escuro, confie. Mesmo que ainda doa, prossiga. Porque a luz está vindo e ela vai brilhar primeiro dentro de você, para depois brilhar através de você. A voz que desperta o escolhido. Nada foi por acaso. Nenhuma dor, nenhum atraso, nenhuma espera. Tudo estava escrito para esse exato momento. Você não está ouvindo isso por coincidência. Está ouvindo porque Deus quis te lembrar quem você é. Você é o escolhido. Não porque seja perfeito, mas porque, mesmo ferido, ainda busca a presença dele. Não porque tenha todas as respostas, mas porque teve coragem de continuar mesmo sem entendê-las. O inimigo tentou te convencer de que acabou, mas Deus está dizendo, está apenas começando. O que parecia perda era lapidação.
O que parecia silêncio era preparação. E o que parecia esquecimento era apenas Deus te escondendo até o tempo certo. Agora chegou o tempo. O tempo de se levantar, o tempo de se alinhar, o tempo de manifestar o que Deus colocou dentro de você desde o princípio. Então, não recue, não duvide, não desista, porque quando o escolhido desperta, o inferno treme. E é isso que está acontecendo agora. Deus está despertando você. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.